Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e dos cinemas no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, e-powers! Estamos aqui, mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estreia da Griselda, essa série da Netflix, fazendo aí um paralelo com Reina del Sur. Vamos falar sobre muitos assuntos ligados a esse tema. Mas antes vamos começar com o Rodrigo, os nossos números, as nossas bilheterias e o papo que também vem daí, né? Olá pessoal, bom, fim de semana especial, Nosso Lar 2, o filme brasileiro dirigido por Wagner de Assis, é o líder da semana e é o principal responsável pelo crescimento das rendas neste fim de semana em comparação com o fim de semana anterior. Foram 552 mil espectadores, com uma renda de quase 12 milhões nos seus primeiros 4 dias. E o filme, com isso, alcançou algumas marcas. Esse é um mercado que gosta de estabelecer marcas, aliás, como toda a indústria cultural, né? É o melhor fim de semana de abertura para um filme brasileiro, desde Minha Mãe é uma Peça 3, que foi lançado em dezembro de 2019, antes, portanto, da pandemia, com 1.900.000 no seu primeiro fim de semana. É o primeiro nacional a liderar o ranking das rendas, desde Minha Mãe é uma Peça 3. Isso era esperado? Não, eu acho... Você pode dizer que era esperado. Na verdade, a gente vem numa sequência de frustrações, né? Então, chega um ponto que você não espera mais nada. Deixa eu ver o que vai acontecer. Que vem a lucro. Então, nesse sentido, foi bom, né? Ver os números logo na sexta-feira. Porque o outro, desculpa, porque o outro Nosso Lar foi um fenômeno, não foi isso? Por isso que eu estou falando, essa expectativa nesse sentido. A gente vai falar um pouco disso. Quer dizer, esse Nosso Lar agora, o Nosso Lar 2, é o segundo melhor fim de semana de um filme brasileiro com temática espírita. Né? Ele só perde por Chico Xavier, que foi lançado em 2010 e que fez no primeiro fim de semana 586 mil, um pouquinho a mais, mas naquela época a gente lançava os filmes na sexta-feira. Né? Então foi um fim de semana de 3 dias contra um de 4 dias agora do Nosso Lar 2. O primeiro, o Nosso Lar, fez 550 mil no primeiro fim de semana, de 3 dias também, quer dizer, um pouco abaixo desse, mas também era diferente, porque ele teve um feriado na terça-feira. Então, quando você tem um feriado na terça, em geral, o público se concentra muito, engraçado, na segunda e na terça. Né? O Nosso Lar 2 vai fazer um pouco menos que o Nosso Lar 1, quando você considera a semana inteira. Mas, mesmo assim, é uma marca... espetacular. Né? É uma estreia animadora, né? É uma estreia animadora. Muito animadora. O desempenho do cinema brasileiro tem sido muito animador nesse mês de janeiro, perdão. Nessa semana a gente teve também o Príncipe Lu e o Dragão, do Lucas Neto, com a participação do Renato Aragão, que abriu com 70 mil ingressos, um pouco abaixo do filme anterior do Lucas Neto, que abriu em julho, com cerca de 82 mil ingressos no primeiro fim de semana. Minha Irmã e Eu caiu pouco, de novo. É o filme que menos cai. Está mantendo. E já está com 1.800.000 espectadores, e vai embora. E a verdade é que, por conta de tudo isso, o cinema brasileiro tem, até domingo, uma participação de mercado da ordem de 30%. Gente, isso é maravilhoso. Ano passado inteiro foi da ordem de 3%. Né? Aliás, só para a gente entender a escala, estamos muito perto de fazer em um mês
o mesmo público do ano passado inteiro de cinema, de filme brasileiro. Uau! E por isso o mercado no Brasil, o mercado de cinema, está operando no mesmo nível de janeiro do ano passado, porque o filme estrangeiro caiu 30%. Como o filme nacional subiu, então praticamente não há queda, o mesmo número de espectadores do ano passado. E isso é o cinema brasileiro, o cinema aproveitando uma oportunidade, né, que deve se repetir essa oportunidade ao longo do ano, porque a gente, examinando a lista dos filmes que estão já com datas e tal, a gente não está vendo nenhum grande sucesso assim, na faixa de 10 milhões de ingressos como o Barbie ano passado, né? Embora ano passado, nessa mesma época, a gente também não estava vendo. Nem imaginando. Ninguém estava prevendo isso com o Barbie. Ninguém estava achando que o Barbie ia fazer 10 milhões de ingressos. Quer dizer, esse mercado, essas surpresas costumam acontecer, né? Mas a tendência hoje é que seja um ano menos concentrado nos grandes arrasos, nos grandes blockbusters, Arrasa, Quarteirão. Então é uma oportunidade que o cinema brasileiro terá, e até porque tem uma produção melhor, tem uma produção boa vindo por aí. E esse impacto, o que vai ter menos produção, é só a gente lembrando que tem a ver um pouco com a greve, as greves do ano passado. Tem tudo a ver com as greves. Né? Então, é consequência direta das greves, alguns filmes foram adiados, outros atrasaram e tal. É uma consequência direta das greves, e quando isso ocorre, isso gera uma oportunidade para os países que têm uma cinematografia local forte, como a França, a Coreia do Sul. Eles sempre aproveitam esses momentos para... E pode ser que esse ano a produção brasileira consiga, essa é a nossa expectativa, ir nesse caminho aí. Eu queria trazer só um ponto aqui, antes da gente caminhar mais um pouco sobre Minha Irmã e Eu. Isso só vem... A gente conversa muito sobre isso, né? Isso só vem aí corroborar com essa vocação do cinema brasileiro para a comédia, para as grandes comédias? Eu não sei, quer dizer, esse campo do filme com temática espiritual e religioso e espírita sempre foi do agrado do grande público, né? Do público brasileiro, né? Então, a gente acabou de falar aqui do Nosso Lar 1, o sucesso que fez, Chico Xavier, enfim, o Nosso Lar 2 está indo nessa praia. Em termos de comédia também, quer dizer, uma boa comédia com um bom roteiro funciona. Funciona, né? Bem, né? Eu insisto muito nesse ponto de roteiro. Tem que ter uma boa história. Se não tiver uma boa história, não vai funcionar. A gente teve vários exemplos recentes que confirmam isso. Aliás, falando em comédia, o segundo colocado é uma comédia americana, uma comédia romântica, né? Que há muito tempo também não emplaca, não chega entre os primeiros colocados do ranking, chamado Todos Menos Você, que ficou com o segundo lugar na semana. E é muito interessante, porque na quinta-feira, no primeiro dia, ela abriu em quinto lugar. Não é nada demais, mas ela foi subindo durante a semana. Né? Com quem é mesmo? Esqueci. É com quem é isso? Meu Deus, eu esqueci. Vamos lá, a gente vai pesquisando. Continue. Aí, depois a gente informa. Mas é um filme que está tendo uma resposta de boca a boca em outros países, e aqui teve muito rápido essa resposta, porque, para vocês terem uma ideia, em geral, domingo, né, costuma ser, quando a gente tem um feriado na quinta, e nesse fim de semana a gente teve um feriado na quinta-feira em São Paulo. Né? E São Paulo, como é a principal cidade, sempre impacta um pouco, né, mesmo sendo só um feriado municipal, sempre impacta um pouco nas rendas. E é costume ter uma queda no domingo. Né? O domingo, por exemplo, é mais fraco que o sábado. O Todos Menos Você foi o único que teve entre os primeiros filmes, entre os primeiros colocados, foi o único que teve um domingo melhor que o sábado, né? Que é o sinal já de boca a boca funcionando muito rapidamente. Né? E é um comportamento que o filme está tendo em outros países do mundo também. Em termos, para encerrar, só em termos de Oscar, a gente está lançando aí o filme do Oscar, dos lançados semana passada. O que teve um melhor desempenho foi Anatomia de uma Queda. Né? E nesta semana nós temos aí entrando Pobres Criaturas. Vamos ver como vai performar, o mercado se comporta. Esse Todos Menos Você, eu estava olhando aqui, lembrei já de cabeça várias histórias de bastidores, mas o que eu acho interessante... Então, conta as histórias. Não, eu vou contar. Romances e baixarias. Não.
dos bastidores. Pode contar os dois, não necessariamente nessa ordem. Eles são dois astros que estão aí se firmando como os astros do momento, que é o Glenn Powell e a Sydney Sweeney, que é do Euphoria e... O que mais que ela fez? Enfim, são astros jovens, né? Ele já está um pouquinho mais tempo aí, eu diria, rolando aí já sempre uma ponta que chama a nossa atenção e a gente não sabia qual é o nome dele, e ele veio aí no Top Gun. Com o nosso querido, que a gente não vai poder deixar de falar o nome do Tom Cruise. Ele fez aquele filme com aquele cara. Aquele cara que a gente quase pilota não fala avião, dele. Que a gente não pode falar. Dele, e vai voltar para fazer, aparentemente, mais aí o terceiro com o Tom Cruise. E, então, ele é o cara que tá vindo com tudo para virar o galã do momento. Sempre tem um, né? E ele é o galã do momento. Ele é o galã. E dizem as más línguas que ali o romance dos bastidores não é pura ficção. Eles negam, não estão juntos oficialmente, mas mas parece que rolou uma baixariazinha nos bastidores. Dizem. E aí, então, assim, na realidade, que eu acho, quando você está falando que eu acho engraçado, dessa comédia tá subindo, é exatamente esse público que já está se identificando com esse. Porque a gente, vamos lá, de um tempo atrás, Meg Ryan, Julia Roberts, o Sandra Bullock mesmo, filmes dela, sempre tinha um por ano, alternando, uma é um ano, outra é outro, e tinha esse público de comédia romântica e ficou meio um hiato, porque acho que porque a última que meio que deu uma ensaiada nesse caminho foi a Reese Witherspoon, que saiu. Foi para outra e ficou um hiato. É um gênero muito explorado pelo streaming, né? Em termos de produções novas, inclusive, né? Então isso enfraquece um pouco o cinema, mas o filme está aí, é uma repercussão de rede social, as redes sociais estão repercutindo muito bem o filme e a gente está vendo a bilheteria reagir a isso, o que é bom, né? É bom ter uma comédia romântica de volta funcionando bem. Mas a comédia romântica nos áureos tempos aí, nos anos 80, né, nos anos 90, a gente tinha comédias, isso que a Ana tá falando, Meg Ryan, toda hora tinha um filme da Meg Ryan e tal. O desempenho de bilheteria deles era do filme médio ou era de filmes mais blockbusters, assim? Como a gente tem aqui no Brasil, né, essa marca do 1 milhão de espectadores, várias comédias românticas passaram dessa marca. Né? Nunca a gente teve uma comédia romântica sendo, digamos, a líder do ano, ou coisa do gênero, mas sempre trabalhando muito bem, filmes que davam muito lucro para os estúdios, porque em geral também não são filmes muito caros, né? Basicamente, enfim, isso, história e o principal item do custo de produção é o elenco, né? É o above the line, né? É o chamado above the line, exatamente. Gente, só para, como diria o Milton estaria aqui, só para explicar, o above the line é o nome do artista que vem antes do título. Você, em Hollywood, você ganhar esse prestígio é muito importante. Porque quando o público já fala, que é exatamente como a gente falou, é o filme da Julia Roberts, é o filme da Sandra Bullock, eles vêm antes do título. São os grandes cachês. Eles usam muito esse critério na hora de comparar custos de produção, orçamentos de produção. Porque quando você prepara o orçamento, né, vários itens custam mais ou menos a mesma coisa, o diretor, o roteiro, enfim. E o above the line é aquele custo que vai exatamente por cima que eles chamam da linha, né? E que significa um impacto forte no orçamento. São cachês altos. São cachês altos. Às vezes o diretor que está na above the line, na linha do Spielberg, então, ele está sempre, sempre não, mas há muitos anos, há muitas décadas, né? Above the line é o seu filme que tem uma ênfase muito grande de efeitos especiais, enfim, né? E esse tipo de filme só quando você tem realmente um ator, que eu acho que nesse caso nem é. Não, os dois são assim. Os dois estão começando. Eles estão on the brink, né? Eles estão ali para essa explosão. Pode como dar. A Julia Roberts se tornou exatamente nos anos 90, na primeira década dos anos 2000 e tal. Não, eu estava até lembrando, esse ano, aliás, depois a gente pode eventualmente, porque as comédias românticas também foi por um período desses anos, dos anos 80, 90, onde as mulheres diretoras e as mulheres roteiristas foram ganhando um certo destaque. Então tinha a Nora Ephron, tinha essas assim. E ficou até essa coisa meio de filme de mulher e também essa coisa o famoso chick flick. E um certo preconceito, só isso que consegue fazer, só isso que a mulher... Assim, todos esses paradigmas aí que a gente está até hoje ainda tentando quebrar. E só lembrando que
esse ano completam 35 anos do Harry and Sally, que foi uma das grandes, os grandes exemplos aí de comédia romântica, que eu acho que não conseguiram fazer outra igual. Não, e talvez seja um dos melhores, né? Que eles... época. Fios, você gosta? A gente tem... Quanto foi Pretty Woman? Pretty Woman foi 90. 90, 90, 90 ou 91. Foi alguma coisa assim, dá uma olhadinha. Mas o When Harry and Sally acho que é de 89. Eu acho que é 89. Agora eu não tô querendo. Eles são mais ou menos contemporâneos. São. Fios, você gosta? Tô vendo que você se manifestou e tá querendo... É 90. Pretty Woman é 90. Eu acho que, na verdade, também, junto com esses pontos, tem um quê de exaustão do formato, né? De alguma forma, existem alguns formatos específicos, formatos narrativos, né? Que eles foram tão trabalhados de uma forma tão intensa que não só a comédia romântica, sei lá, filme de guerra, mesmo a gente já falou sobre isso em algum episódio sobre os filmes de ação propriamente ditos, né, assim, que pode ter chegado também a algum nível de saturação ou né, indo para outro lugar do ponto de vista criativo, ou uma nova geração que chegou já não queria mais fazer esse tipo de subgênero, vamos dizer assim, né, mas funciona, e a indústria está precisando de coisas que funcionam, né? E coisa leve, com né? Com certeza. Mas eu acho que essa questão da comédia romântica passa também um pouco pelo empoderamento da mulher, né? Então, assim, tem que ser novas comédias românticas, né? Naqueles formatos era aquele romantismo do homem. Tem que ter outra cara. Né? Até porque eu adoro aquele filme da... Eu sei o nome do filme, esqueci o nome da atriz. Tô com ela na minha cabeça e eu não lembro o nome dela. Isn't It Romantic? Que acho que foi até na Netflix, que ela pega todos os clichês da comédia romântica e ela usa, e é engraçadinho. Mas um deles é a mulher neurotizada. Tem todas umas coisas aí que a gente já, olhando para trás, você não faria a mesma coisa. Um pouco essas temáticas, mas é isso aí, mas funciona. Porque a gente estava até só mudando, assim, indo pro nosso assunto que a gente prometeu, entre clichês e tudo mais, a gente estava discutindo. Entre nós é o assunto aí que está bombando ainda essa semana, que no caso, quando a gente estiver no ar aqui, talvez na semana passada, mas é a série Griselda, com Sofia Vergara na Netflix. E que ela tá aí, a gente estava discutindo por que a gente está falando de comédia. Não é nada comédia romântica, não é nada a ver. Mas é que, vamos lá, você esperaria a Sofia Vergara fazendo uma comédia romântica e na realidade é um drama. E é o que a gente tá falando, é um outro clichê que que a gente já discutiu isso em outros programas aqui, que é essa questão do latino, do conteúdo latino, sempre ainda associado, de certa forma, com esse mundo de crime, com esse mundo de... Enfim, sucesso de Narcos foi ótimo, mas marca isso. O mesmo Cidade de Deus... É um pouco isso. A gente ainda fica ali nessa gaveta, né? O conteúdo latino. E a série da Netflix que está dando uma discussão. A Sofia Vergara é colombiana, já estava querendo quebrar essa bolha da comédia, onde ela conseguiu se firmar ao longo de muito tempo, mas Modern Family fez a carreira toda dela, onde ela brinca com o sotaque dela, onde ela faz aquilo tudo. E ela queria quebrar essa bolha e mostrar que ela podia fazer mais do que isso. Então ela pegou esse projeto aí da Griselda, que é uma história real. Para quem assiste True Crime, para quem assiste todos os documentários de crime, tem 50 mil sobre a história dela, da Griselda Blanco. E ela resolveu fazer a versão dela aí, contando. Então, assim, ela não é uma biografia, porque não é autorizada, mas ela pega o nome, pega muita coisa e conta essas coisas que a gente também discute aqui. Como é que você pode reinventar uma história que foi real, mas está contando uma história que é dela, né? Então tem aí o único filho sobrevivente da Griselda está brigando na justiça porque não foi consultado, está dando esses bafafás que dão mais, que só vão ajudando aí no algoritmo da série. Mas, então tem isso, ela está passando por uma transformação física, né? Ela ficou feia. Como se fosse possível. Né? Ela tentou tirar um pouco das coisas que botariam ela mais bonita e fazer um papel dramático. Não gostei. Eu não acho que ela sustenta um papel dramático do que ela está se propondo. Não é porque tá feia, não é porque ela não parece em nada com a mulher que ela está biografando, nenhuma das outras. Assim, a história da Griselda foi a história da Rainha do Sul,
que teve a novela mexicana, que teve a versão americana com a Alice Braga. Nenhuma delas parece com a Griselda, em nada. Mas eu não acho que a Sofia está indo bem. Eu não terminei, mas eu não acho. Acho que ela não sustenta essa parte dramática. Eu acho sempre que está perto de uma comédia. Acho que ela foi tão bem sucedida como comediante que está difícil dela fazer essa virada. Dela, né? Tá difícil tirar o personagem de comédia dela. Você que assistiu Rainha do Sul, né, Fios? Você... Ou tô te botando na roda sem querer aí? Olha, na verdade, assim... A gente estudou muito lá na Globo esse formato, né, narrativo. E tem várias camadas aí interessantes para a gente conversar sobre. Uma delas, essencialmente, foi a Rainha do Sul, né, La Reina del Sur, que foi, vamos dizer assim, continua sendo um grande case de sucesso latino, né, assim, de uma forma geral, dentro de um formato relativamente novo, porque é um formato que é uma novela, mas ao mesmo tempo eles têm ganchos, né, e temporadas como série. Então é um misto aí de vários elementos que criaram esse formato chamado super série, super series. Se não me engano, a La Reina del Sur tem mais de 6 temporadas, numa média de 60 episódios por temporada. Nossa. O mesmo se aplica ao Senhor de los Cielos, que é a versão masculina, vamos dizer assim, também baseado em fatos reais sobre o mesmo tema. Ou seja, você tem ali primeiro, vamos dizer assim, um anti-herói, né, assim, um anti-herói latino que justifica o crime para encontrar os seus sonhos, esse big dream, especialmente o American Dream. Né? Dream. E eles usam, a partir dessa justificativa do American Dream, né, de uma história que justifique o fato dele se alimentar do tráfico ou do narcotráfico, mas por outro lado, cheias de boas intenções, né? Por isso que cria-se o anti-herói, né? Assim, desse lado. Que conecta, de uma forma geral, muito com o público, especialmente latino que mora nos Estados Unidos. Uhum. Né? Que conversa muito com essas jornadas de encontrar o American Dream, né, de estar, não necessariamente não, a grande maioria não se vinculando ao narcotráfico, mas tendo, vamos dizer assim, o narcotráfico de uma maneira poética e romântica, vamos dizer assim, o lugar da riqueza, o lugar, né, de poder também, né, Fios? De poder, de empoderamento, né? E etc e tal. E aí a gente discute essa questão sempre do narcotráfico fazendo essa bengala para isto, né? Poderia ser outra coisa, poderia você ser campeão em algum esporte ou ser um astro da música, mas não, é o narcotráfico. Também foi base de estudo o que é esse narcotráfico. E, na verdade, a áurea em cima do Pablo Escobar, que tem esse lugar de anti-herói, sim, por incrível que pareça, tá aí o sucesso de Narcos a partir dele, e criou-se a partir de Narcos. O diretor de Griselda é o diretor da primeira temporada, ou da segunda temporada, primeiro foi da segunda, Zapadinha, né? Da segunda temporada. Narcos, que não é uma novidade do ponto de vista histórico, nem de filmografia, a partir de Narcos se criou uma tendência narco no streaming, né? De uma maneira geral, assim, começaram a pipocar muitas tendências porque Narcos foi um grande sucesso e aí, naturalmente, a trama vai atrás. Mas o crime, quando você romantiza ele, né, assim, é a máfia, gente. E a máfia... Tanto que o filho da Griselda é Michael Corleone. Ela tem um filho que ela chamou de Michael Corleone. Então, assim, você imagina o que é o símbolo, né? Não é o latino que se apropria da máfia. Na verdade, a máfia já seduz há muito tempo. Há muito tempo. Né, assim, com grandes filmes, com grandes séries, etc. e tal. Inclusive americana. É um filme sobre a Capone. Especialmente americana. Assim, filme sobre a máfia também. Robin Hood, vamos lá atrás. Você pode até ir lá no Robin Hood. Entendeu? O Robin Hood fez essa coisa que o bandido é bonzinho e vamos embora.
Lembrando que esses vilões, eles são contra a polícia, mas também são contra os vilões, né? Ou subvilões. Ele é o que rouba dos ricos para dar aos pobres, né? Estão sempre cheios de boas intenções. No fundo, o conceito está ali, né? No fundo, o conceito está ali. Então, assim, tem várias camadas interessantes. E o Brasil nessa história, né? Porque, assim, existe um gênero, né, que se chama narcodrama action. Nossa. Que é esse, né? Ou seja, você tem o melodrama da tipologia do conflito, é tudo melodramático, é cara de novela, né? Assim, classicamente, né? A mulher que vai se empoderar e tudo que está contra ela, e etc. Mas também a forma como ela se relaciona com as emoções. Então isso atrai o público feminino. E o action atrai o público masculino. Então você tem ali um combo muito bem feito, quando é bem feito e organizado, que atrai, de um lado, o público feminino pelo drama e o action pelo drama masculino. Tá? A gente, quando foi vender... Qual era a novela que tinha a Bibi Perigosa? Elas três, né? Era Joana Paz. Sim, era. Foi agora, há pouco tempo. Eu não me lembro, eu sou péssima de nada. Joana Paz, Eu sou um Rain Man de qualquer coisa, coisa inútil de Hollywood, mas de novela... Eu tô velho que eu não consigo lembrar o nome das coisas. E você vendia. Eu vendia, que é pior. Por exemplo, o núcleo da Bibi, que passava por esse núcleo... Era A Força do Querer. A Força do Querer, que passava por esse núcleo, especialmente, entre aspas, porque não é narco, mas não é o tipo de narco que a gente está falando das latinas, mas ela de favela, era narco, né? Não dá para dizer que não é. E que ela virou ali a chefa do tráfico, sendo uma anti-heroína, porque tinha algo que justificava ali por detrás. Teve lá atrás Lili Carabina, né? Lili Carabina, Beth Faria. A mesma atriz, a Beth Faria. Beth Faria. Agora, o Brasil ficou longe desse narco latino. A gente ficou nesse lugar da favela e etc., que ainda é considerado de uma forma... narco. Vamos dizer assim, na semântica correta, também é narco, mas é um outro narco. É uma coisa mais vinculada ao social do que esse que é vinculado mais a uma questão mais glamourosa, ainda que tenham todas as questões ali envolvidas. Agora, o Brasil pode participar desse narco latino, porque a gente faz parte desse narco latino, porque o narco latino passa por aqui e é um canal aí de relação e potencialmente projetos que possam ser vinculados a esse lugar. Não, porque as coisas ficam tão invertidas, porque assim, a própria Sofia estava falando, eu quero olhar pelo lado da Griselda mãe, que faz tudo pelos filhos, mas não pode esquecer que ela não... Porque a Griselda era uma psicopata que matava a criança, matava todo mundo, assim, não tem como você dar glamour para uma pessoa que sabe, que é assassina. É uma assassina louca. Então, assim... A gente glamouriza, mas no fundo é uma psicopata que matava a criancinha. Sabe, então, assim... passa por essa questão também aí da inversão. Tem que ter uma personagem feminina num universo extremamente masculino. E aí, dentro desse aspecto, a história toda a trajetória da Griselda é impressionante. Ela, nos anos 70, num universo como esse, ela mandava no tráfico em Nova York, depois ela criou a bandidagem toda lá em Miami, e terminou, sabe, depois foi pra Califórnia, presa na Califórnia pra ser... Então, quer dizer, ela... Numa época que caramba, né? Enfim. Ela era braba. Malvada pra caramba, né? Além de braba, malvada. Eu queria trazer essa coisa do representação latina a partir, né, de elementos negativos. Sim. Né? Embora a gente comentou aqui que a máfia dá para ser... Os italianos ficam com isso, ficam com essa ação. Talvez não tenha nenhum problema com isso, desde que tivesse outras coisas que valorizasse, vamos dizer assim, algum sucesso dos latinos em outras esferas, né? Qualquer uma, pode ser esportiva, pode ser musical, que é onde os latinos
né, também tem seu lugar ao mundo, de formas que vão ser jornadas muito parecidas, né, sempre pro ganho, sempre saindo de um lugar para outro, e todos os desafios, que não necessariamente sempre precisa estar ligado a esse narco action, drama, whatever. Porque isso que a gente, exatamente, desculpa, porque foi isso que só para contextualizar, a gente antes de começar a gravar, já tem o nosso próprio podcast fora a câmera, né? A gente estava discutindo isso desse papel do clichê do latino e das possibilidades artísticas de um latino no mercado americano, né? E até europeu, mas assim, que não quebra essa coisa que é exatamente isso, né? Que você está falando da gente estar nesse contexto, aí tá todos os latinos ali no meio. E você vê até pelas trajetórias dos atores. Vamos lá, vamos falar dos brasileiros aí, né? Do Wagner Moura, do Rodrigo Santoro. Alice Braga. Alice Braga ainda tá ali numa posição um pouco melhor, fez filmes de mainstream e tal. Mas assim, que lugar é esse, né? Como teve o Antônio Bandeiras também, né? Que ocupou assim, uma posição legal. Mas, de maneira geral, que lugar é esse que o ator brasileiro, quando se aventura, né? E isso também é uma história de superação, né? De chegar lá no American Dream, cheguei, vi, venci. Como é que é isso, né? Como ultrapassar esse limite aí de só posso fazer papel de cucaracha, né? Porque é isso, né? Você vê o próprio Wagner Rodrigo fazendo As Iluminadas, né? A série com a Elizabeth Moss. Ele faz o sobrenome dele é Velázquez, né? E ele é um ticano, mas ele fala português. É confuso isso, né? Mas o Rodrigo Santoro, que foi um pouco antes, ele fez o Love Actually, o nome dele não tinha nada latino. O Cal. Não sei o que, né? E agora ele virou character actor, né? Ele não foi pro que a gente estaria esperando que o Rodrigo Santoro fosse. Não, ele não brigou por esse espaço do galã. Ele foi character actor e aí ele faz filmes. Até ele vira aí na série que ele fez de novo um papel de um latino, né? Da série do Westworld. Ele vai para todos os lados. Ele fez o 300 também, né? Que ele faz o... Ele vai para todos os lados. Mas desculpe, Fios, damos essa barrigada para voltar para o que você estava falando. Inclusive, o Rodrigo Santoro fez uma série na Prime Video, que ele é o Fernão de Magalhães, chama Sem Limites. Isso. E é uma série, né, uma coprodução internacional produzida por um grupo alemão, falada em espanhol, que conta uma jornada ibérica para um player americano, né, que representa bem essa salada que é hoje essa globalização de conteúdo. Mas voltando ali para a questão do clichê, eu tenho escutado, inclusive, que todos esses dois produtos, especialmente La Reina del Sur e eu tenho um espanhol que o não funciona muito bem, mas o Rei de los Cielos, que foram, né, o Senhor dos Céus, né? Ele está na 8ª temporada, com essa volumetria de episódios, né? Assim, eles também estão ali em 60 e tantos episódios, de forma que já estão chegando no seu ciclo final. Tanto o Telemundo, que foi quem, né? Telemundo é uma rede, é um canal aberto americano para hispanos que vivem nos Estados Unidos, assim como tem um outro canal que chama-se Univision, que também é americano para hispanos nos Estados Unidos. Eles estão atrás desse formato, tá? Eles estão muito atrás desse formato para continuidade desse narcodrama action, se possível baseado em histórias reais, porque isso traz um elemento adicional a esse tópico. E, inclusive, eles estiveram, né, em contato comigo, atrás de autores brasileiros que produzem... Porque a gente tem aí alguns, né? Só que eu falei, no meu tempo de redação, era... Nossa. Faz obras. Mas não temos, assim, esse lugar do narcodrama action deles, latinos, esse lugar de máfia. Temos um outro,
né? Então é porque assim, será que a gente, na hora de contar essa história, a gente julga mais, talvez, assim, eu não sei, porque eles de alguma forma entram um pouco, assim, como a gente fala do lado do herói, a gente tem, porque a gente tem aí vários, imagina, Fernandinho Beiramar, ou qual que mais, tantos aí que tem. A gente tem uma máfia nossa, inclusive tem um documentário na Globo do Pedro Bial, o Vale o Escrito, no Globoplay, que mostra, assim, a realidade do crime aqui no Rio de Janeiro, né, do jogo do bicho, máfia. Tem um problema social mais sério também que torna complicado você. Quer dizer, você tem dificuldade de se identificar com qualquer herói, qualquer um. E aí, do ponto de vista do público, a gente vai ter até, esse ano, por exemplo, até tem um longa-metragem que está previsto, chamado A Bandida, número 1, que é a história de uma menina que é, se não me engano, ela é cedida ou vendida por uma família pobre por um chefe local da Rocinha ali, e aí ela vai ascendendo e termina como a líder do tráfico na Rocinha. Uns dizem que é baseado numa história real, outros dizem que não é, enfim, a gente não sabe, mas o problema é que quando você vai fazer esse tipo de filme no Brasil, fica difícil porque você não tem com quem se identificar, porque tem uma mistura, né, entre quem tem até uma dificuldade, né, de você localizar, porque são todos bandidos, né? Os policiais, os bandidos, são todos bandidos, isso, né? Então você não consegue, né? Você e aí, a não ser que seja uma coisa muito... O caso do Vale Escrito é um ótimo documentário, mas é um documentário. É muito bem feito, mas é um documentário. Então, é mais fácil até fazer, do ponto de vista do documentário, aquele que fala dos bicheiros também, lá em cima do Castor também é muito bom e tal, né? Porque são coisas feitas em cima de dois documentos, portanto, né? E de depoimentos, portanto... Mas eu acho que hoje tem muitas séries que nascem disso, assim, eu vi esse documentário, poxa, isso aqui eu vou transformar isso em filme. Tem muita série, então é isso que o Fio está falando, tem essa oportunidade que estão aí em busca, não é isso? E tem para mim a gente tem uma série que é um narcodrama, não é tão action como esses são, se você vê um trailer, praticamente ali uma cena atrás de cenas, helicópteros, metralhadoras, carros, cenas, que foi o Um Contra Todos, né? Que ele representa, vamos dizer assim, um anti-herói que você se coloca até no lugar dele, do ponto de vista moral, que ele vai de alguma forma ascendendo sobre questões que ele vai se atrapalhando, mas decisões que possivelmente você também poderia tomar aquela decisão. E que é muito, enfim, emblemática essa série. Essa série foi nominada 4 vezes ao International Emmy. Você tem razão, muito boa. É uma boa série. E que sai desse lugar. A gente teve também no caso do longa-metragem o caso do Tropa de Elite, né? O 1 e o 2, que foi um grande sucesso de bilheteria e tal, e vendidos para o mundo inteiro, enfim, né? Que são meio, enfim, exceções a essa regra, embora o Tropa de Elite, especialmente o 1, também tem esse problema de você identificar, enfim, né? Afinal de contas, quem é? O herói, nosso herói é um policial torturador. Ou seja, você fala, bom, tem um problema aqui, né? Depois, no segundo filme, ele meio que se reabilita e tal. Melhor. O primeiro filme é um problema. Acho que o problema desse filme é que se criou um gênero em cima dele, né? Até o DNA do crime, que agora, depois de anos, né, do Capitão Nascimento, tudo parece ali, né? A gente, por exemplo, Um Contra Todos vai para um outro lugar, que eu acho mais inteligente. Ele é mais original, você tem razão. E, bom, mas é isso, assim, existe ainda uma demanda para isso. E assim, a gente, brasileiros, quando a gente fala de mercado internacional, se fala-se muito em coprodução internacional, como um novo lugar de negócio, onde a gente pode aparecer exportando ou importando talentos, etc. e tal. Existe muita dificuldade de colar histórias que a gente surfe um lugar, uma onda e etc. e tal, né? Assim, o narcodrama, o narco-action, não de favela, mas esse que fala de questões
talvez tipo, num lugar mais, vamos dizer assim, né, acho que é de máfia mesmo, né? Porque eu não quero falar de glamorização de nada, mas entrar mais nessas questões que falem de máfia de uma forma um pouco mais inteligente, nesse sentido de um anti-herói que possa, né, trafegar entre Brasil, Colômbia, México e o US Hispanic, quem sabe também Espanha, porque ali, né, de uma outra forma, na Europa, você tem tramas que são muito próximas a esse lugar da máfia, como são os italianos, os belgas, belga/alemão, que tem muitas séries saindo agora em cima desse... No norte da Europa, né, em geral. Né? No norte da Europa, Espanha também. Também, então tem rotas aí, não por um bom motivo, mas é um subtema, né, um subgênero, onde a gente pode, né, de alguma forma contribuir criativamente falando. Mas eu acho também só esse lugar do narco do crime, etc., e uma hora isso vai, como a gente estava falando aqui, de chegar num limite e sensivelmente pode estar chegando próximo e a gente ainda, né, entendendo para onde vai esse trem, né, assim. Porque ele é bom, exatamente isso, ele é uma boa vitrine para talentos latinos. Sim. Você vê o Pedro Pascal foi um que também entrou, você tem mas para quebrar esse estereótipo que está sendo que já está criado há muito tempo, né? Mas esse estereótipo que ficou lá é complicado, porque a demanda existe, o conhecimento, aí você fica alimentando, né? Você não sai disso. Com certeza, é um ciclo. Mas são ciclos, né? Porque estão aí desde sempre, né? Desde que o cinema é cinema, desde que a série de televisão é série de televisão, que você tem essas questões, esse tipo de gênero fazendo muito sucesso, né? Quer dizer, essa questão de você se identificar com o bandido, quer dizer, o Poderoso Chefão é quase que um filme familiar, né? Quer dizer, essa era a intenção. Disso daquela série da Paramount, que a proposta que maravilhosa. Conta um pouco a história daquela produção, que eles foram lá, o Mário Puzo, para falar com os mafiosos, disseram, não, a gente não vai fazer um filme sobre a família. E é exatamente isso, um filme sobre aquela família. Exatamente. Essa série, The Offer, né, a proposta que está na Paramount. Aliás, quem gosta de cinema tem que ver, porque é maravilhosa. É maravilhosa. Muito boa. E mostra exatamente isso, porque o Mário Puzo não queria, como filho de imigrante italiano, botar glamour no crime, porque máfia é máfia. E ele ficou... Mas ele, segundo a série, ele estava precisando escrever um livro, tinha que contar a história, era a história que ele conhecia, ele meio que vendeu a alma ao diabo e foi. A vertente que ele encontrou e que ele se justificou e que conseguiu e que efetivamente é o que está lá que passa, é a questão da família que ele colocou. Então ele queria... Mas por acaso eles são criminosos, mas ele estava ali tratando uma questão familiar. Nós estamos falando de filme do início dos anos 70, 71, 72. 73 ali, né? Coisas de muito tempo e os heróis são os personagens o Padrinho, né? O Poderoso Chefão, o Marlon Brando, e o Robert De Niro, né? São os atores italianos querendo... E o Al Pacino, né? Porque a gente está falando até do estereótipo, se a gente foi nisso, aí você vai para os Sopranos, aquele elenco todo de italianos, assim, se não está naquele universo da máfia, onde eles estão, é muito difícil eles navegarem, saírem disso. E a abordagem é sempre essa, pela família. E hoje a gente tem também ali o Peaky Blinders, é a mesma coisa, né? É a máfia ali e a família, né? Eles se amam, fazem tudo um pelo outro, é a mesma forma. Que é outra série maravilhosa. Na verdade, eu acho sempre o seguinte, se você contar bem a história, né, e aquilo for convincente, vai fazer sucesso. É isso aí, né, porque Rodrigo. Tem público, o público quer ver isso, gosta, né? Porque você, né, voltando aqui ao exemplo do filme, do Um Contra Todos, é um belíssimo no roteiro, né? É muito bem escrito, né? Ao começo de tudo. Né? É mais fácil quando você tem um roteiro bem feito. É o caso de novo do Poderoso Chefão, que é um livro, né? Um livro espetáculo de livro. Não, e assim, eu lembro que minha irmã, sempre falo dela, mas ela leu o livro e ela ficou encantada. Aí ela falou, mas tiraram um pedação
do livro. E aí veio no segundo, e o terceiro vem desse trecho que não tinha entrado, que aliás não entrou, eles mencionam rapidamente, que é o personagem lá do Andy Garcia, que é o filho da dama de... lá uma dama de casamento, de uma madrinha de casamento, que teve caso lá, e que a gente não vê a cena deles juntos, depois ela some, e só no terceiro a gente entende. Só que no livro tem toda a história dela. Então, assim, ele escreveu, foi bem rico, né? Gente, e são 3 filmes incríveis, né? Você sabe que passa, se eu estiver assistindo TV, estiver passando, eu paro pra ver. Poderoso Chefão também, eu paro tudo. Paro tudo pra assistir. Todo mundo quer criar uma gangue. A questão é porque é bem feito, é muito bom. Feito, é bem realizado, é bem produzido, tá tudo tudo, muito bem. Desde a história, aquela música, trilha sonora do Nino Rota, exatamente. O desempenho da maioria dos atores, uma coisa espetacular. É sensacional. Então, é isso. O terceiro eu até passo. Tá bom, mas o primeiro e o segundo eu passo. O terceiro a Sofia Coppola compromete. Um pouquinho, Ela compromete. Mas é uma arte completa, né? Todas as suas nuances, nos seus detalhes. Você estava falando do Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras foi quem entrou pelo Latin Lover, né? Sim. Ele entrou ali pelo papel do garanhão latino. Do galã, do super galã. Depois ele ficou mais flexível. Ele tinha um problema sério que ele não falava inglês, né? Quando ele chegou aos Estados Unidos. Então ele teve muito... Ele sofreu para quebrar... Acho que os primeiros filmes dele, ele gravava o texto pela fonética, assim, como é que ele não sabia nem exatamente o que ele estava falando ali. Mas ele não falava. Ele ter casado com a Melanie Griffith depois abençoou um pouco ele também, não? Sim, aí ele entrou na cultura, né? Ele entrou na cultura, porque ele se não tivesse tido esse relacionamento, esse casamento, talvez ele tivesse voltado para a Europa mais cedo. Mas ali eu acho que ele entra no... Porque ele hoje mora lá na cidade dele com uma escola de atores e tudo, assim, ele tá retribuindo, tá passando essa experiência dele. Agora o Javier Bardem e a Penélope Cruz estão ainda nadando com certa facilidade nesses papéis, porque sobra para eles, né? Mas eles também estão ficando mais velhos e tem aí um campo aí para os latinos novos entrarem. E tomara que entrem, né? A gente quer. Nesse sentido, o streaming, a produção do streaming ajuda, né? Porque ela é mais fácil de você, digamos, arriscar, né? Você tem do que um longa-metragem para o cinema que tem um custo alto, uma margem apertada. De você apostar no ator novo, né? E você apostar mesmo na experiência. Eu acho só que para nós, brasileiros, ainda temos uma senhora dificuldade do idioma. Porque o espanhol ele é absolutamente necessário, embora muita gente... Na época que eu cresci, ninguém aprendia espanhol. Era assim... hoje sim. Hoje, graças a Deus, todo mundo já entendeu que tem que aprender. Eu tive que aprender depois, mas assim, essa dificuldade de não ser o nosso... O inglês não é o primeiro, não vai ser o primeiro idioma, ou o francês, se for, mas assim, o inglês não é o primeiro idioma, e o espanhol não é nem o primeiro ou o segundo, é o terceiro. Isso limita muito ali, por isso que é importante o que o Wagner Moura está conseguindo, o que a Alice está conseguindo, porque eles estão quebrando isso dessa questão do português ser um problema, e que não é o contrário, Então você pode ter um Javier Bardem fazendo papel de brasileiro, mas você não vai ter necessariamente Wagner Moura. Wagner é o exemplo que conseguiu quebrar isso fazendo o Escobar, mas era assim, um brasileiro fazendo o papel de um latino, e que foi um pouco que o Rodrigo teve, quando o Rodrigo explode, que ele foi para os Estados Unidos, tinham os 2 outros atores vindos do México que estavam, o Diego e o Diego Luna e o Gael, né? O Gael, que pegaram mais esses papéis porque ele não tinha muito como, ele teve que aprender o espanhol. E ele fala maravilhosamente bem, mas ele teve... Então, assim, essa dificuldade, eu não sei não sei exatamente como os artistas brasileiros podem driblar, mas é uma questão, porque a gente estava discutindo exatamente, voltando a Griselda, se não era a Sofia Vergara, que é colombiana, fazendo papel, quem faria? Aí a gente, Salma Hayek, mexicana. América Ferreira, que acho que é filha de português. Então, não é a mesma coisa. Não é. A gente discutiu isso. Sabe, se a gente fizesse um filme contar uma história da Carmen Miranda, quem faria Carmen Miranda se não fosse uma brasileira? A gente ia aceitar uma americana, mas qual latina poderia fazer que não iria nos ofender? Sabe? Porque a gente ia querer uma brasileira fazendo esse papel. Então, assim, então é a mesma coisa. Você pega um papel de uma
do tráfico, que seja, mas uma colombiana que foi vivida por uma mexicana, por uma brasileira, e ela agora, que é efetivamente uma colombiana fazendo, ter tido algum tipo de questionamento. Aí eu e o Rodrigo estávamos brincando antes, eu assim. questiono mais a série como um todo, até do que ela não me incomoda muito, não. A dramaturgia da série como um todo é que me incomoda mais. Eu acho que ela está muito... A direção, por exemplo, incomoda mais do que propriamente a Sofia Vergara. Para mim está ok, não é nada espetacular, mas está bem, passa, né? Não é um problema. O problema é a dramaturgia. Vamos ver, eu vi só 2 ou 3 episódios. Não são muitos também. Né? Não são. Eu cheguei ao 3º também, ainda não acabei, então pode ser assim, mas eu realmente tive achei... não consegui. Chamada minissérie, né? Eu não consegui ainda olhar, não achar que ela está fazendo ainda a personagem dela do Modern Family. Infelizmente, assim, acho que é a vítima do próprio sucesso. Mas vamos lá, voltando porque a gente começou das comédias românticas, a Meg Ryan mesmo teve uma dificuldade enorme de tentar quebrar essa bolha aí para drama. E acho que nem conseguiu, efetivamente. Acho que nem conseguiu. Acho que ela ficou para sempre aquela meio namoradinha americana e... Mas ela tentou. Ela tentou muito. Mas foi difícil. Mas para ela foi mais difícil. Eu acho que a Sofia Vergara talvez vai esbarrar no mesmo tipo de problema. O sucesso dela como comediante é tanto que para ela ser levada a sério num drama é difícil. Porque é o mesmo sotaque, né? Ela tá ali falando, então assim, para mim, totalmente vazio, né? Assim, é superficial a minha avaliação. Pode ser que eu volte daqui a sábado quando tu completar. Não, mudei de ideia. Graças a Deus. A gente muda mas de até o momento também. eu não curti ainda não. Mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que tem... Só fazer aqui ainda quer falar última, mais um pouquinho. Não, a última deixa, assim, você falou da língua, né? Uhum. E a língua, enfim, tem um outro papo grande que, na verdade, é o nosso processo de internacionalização, de globalização, de que nunca aconteceu. A gente nunca precisou fazer curvas para a América Latina e etc., até para os Estados Unidos. Na Globo, na época, não vou dizer nomes, mas quase todos os talentos tinham muita dificuldade de falar inglês, assim, né? De interpretar em inglês, que é uma língua que a gente tem mais contato. Imagina um espanhol. Mas ainda assim, eu acho que fica aqui a dica que a gente precisa se latinizar mais. Eu acho. Eu estava falando nisso da língua e pegando esse gancho rapidamente, eu estava lendo uma matéria sobre o Sociedade da Neve e a produtora, que é espanhola, ela foi questionada sobre, mas o filme é falado em espanhol, você acha que isso dificulta? Por que essa opção? Por que vocês não fizeram o filme falado em inglês? E ela diz, mas as novas gerações estão quebrando essas barreiras. Elas já estão começando a não se importar mais como o filme é falado. O que importa é o conteúdo. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam? Eu acho que sim. No caso do espanhol, especialmente, né? Quer dizer, o espanhol sempre foi mais fácil. Né? Não, e o espanhol, o mercado espanhol é muito forte, então ele absorve. Então você tem um filme argentino, um filme mexicano, um filme colombiano e tal, e o filme espanhol há uma grande mistura. E a colônia hispano, né, nos Estados Unidos é gigantesca. Então eles sempre tiveram, digamos, mais mercados, né, os filmes de língua espanhola. E tem outras coisas, quer dizer, as técnicas de dublagem melhoraram também. Então, hoje a dublagem é disponível para tudo. Antigamente era uma coisa. Na Europa sempre foi, né? A Europa sempre foi um países dublados, né? É só para lembrar assim, na França, se você quer ver um filme, sei lá, americano, tem que ter cuidado. Os filmes são dublados para o cinema. No cinema. Não são dublados para o cinema. Não, porque a gente não tem isso. É uma questão legal. Isso, a gente não tem isso. E é uma questão controversa, porque tem gente que diz que isso prejudica, tem gente que diz que isso ajuda, né? Mas lá era uma questão legal. Tem que ser dublado, tem que falar francês, ponto final. Os caras foram e fizeram também, não tem muito problema com isso não. Né? Tem outro país, né? A Espanha acho que era assim também. Não era só a França não. Tinha outro. Eu sei porque eu morava lá. Meio que foi flexibilizada nos últimos anos, né? Mas outros países também tinham. A Itália, se não me engano, também. Então eles tinham essa cultura da dublagem da língua local, né? E aí tem a seguinte vantagem, porque se o filme é espanhol, ele entra na Europa inteira, né? Ele pode ter inclusive benefícios fiscais, de incentivo, ajuda na produção, é mais fácil na produção, é mais fácil financiar a produção, né?
do que no nosso caso, que depende de um tratado e tal, enfim, tem outros problemas. E o streaming também, trazendo esses conteúdos originais locais, bons, e que você vai se acostumando a assistir, e não importa, a língua não é mais inglês, mas ok, o conteúdo é legal. Mas se você for lá, tem lá várias opções, né? Você pode lá dublar. várias dublagens, inclusive. Você pode assistir um filme alemão, fala dublado em francês, se você quiser. Tem um dado interessantíssimo da Netflix, que é o seguinte: de todo o catálogo Netflix, todo o catálogo, 45% é de língua não inglesa. Olha que legal isso. E desses 45%, de conteúdo não inglesa, 80% assistem na língua original. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então, Essa barreira sendo quebrada aí. Um lugar chegando. Mas é isso aí. Eu acho que agora a gente encerrou. Gente, foi um prazer estar com vocês. Foi ótimo. A gente está aqui semana que vem. E até lá. Um beijo. Beijo. Um beijo. Tchau, Fios. Tchau, galera. Tchau, Fios.